Boa noite, regresso ao combate de blogs. Hoje connosco na redação da TVI 24 temos a Helena Matos, do blog Blasfémias, e o Tomás Vasques, do Hoje há Conquilhas. Entramos na reta final da campanha, hoje contando o dia 2, mais 2 dias de campanha, portanto a dramatização da campanha é um facto. Os partidos tentam apontar os argumentos finais para tentar convencer os eleitores. Entre hoje e amanhã sairão sondagens, mas sobre isso ainda não podemos falar. Existe, no entanto, um sinal daquilo que tem vindo a acontecer estes dias. Helena, o que lhe pergunto é se de facto existe uma tendência para dramatizar a campanha neste momento. Existem dúvidas sobre se de facto o PS estará a descolar ou não em relação ao PSD, pelo menos existem alguns sinais disso. Há muitas palavras duras dos dois lados, um certo pendor até de radicalizar o discurso em alguns aspectos, não tanto os líderes, mas até alguns apoiantes. Segundo as figuras, exatamente, segundo as figuras. Os líderes não se estão a comprometer com isso. É também para isso que servem as figuras em todas as campanhas, e isso é uma característica comum a várias campanhas em Portugal. Quer dizer, os líderes de alguma forma têm de ser preservados, até porque a seguir alguns deles terão de fazer acordos e negociações e portanto as segundas figuras servem para isso mesmo, e não apenas nas legislativas, mas por exemplo também nas presidenciais. Portanto, nesse aspecto não há rigorosamente nada de novo. E depois, em relação àquilo que é a campanha, nós já falámos disso aqui quando estive aqui da outra vez. Eu, por acaso, neste momento, e até porque para chegar à redação da TV se faz uma estrada, um IC19, que nem sempre é fácil, é muito interessante, aproveitem sempre para vir ouvir as notícias. E já da outra vez tínhamos colocado aqui essa questão, que é uma coisa isto não tem nada a ver com o descolar ou não descolar nos votos, aliás até pode ser contraditório com isso, que é a percepção que nós temos da campanha. Eu acho que há claramente duas campanhas. Uma, aquela que as pessoas estão a fazer nos locais, os partidos estão a fazer nos locais, e que eu penso que é um exercício que não deve ser nada fácil. Não é? E depois existe uma outra campanha que também tem de ser feita, não é? Porque os jornalistas não estão lá todo o dia, e que é uma campanha que é feita para as rádios, para as televisões, que é, portanto, tem de se produzir a frase do dia, geralmente por essas segundas figuras, e isto já é apresentado, isto é sempre depois apresentado nos noticiários, também nas outras campanhas tem sido assim, como espera-se então que o líder visado por aquelas declarações daquelas segundas figuras responda. Tenta-se criar uma espécie de dinâmica de ping-pong. Portanto, o que eu penso, que muitas das nossas análises, até porque são feitas aqui e nós não temos acompanhado essas campanhas, ou pelo menos eu não tenho, não sei se mais qual é que é a percepção no sentimento de rua. E esse medir o sentimento de rua é sem dúvida algo que se nota um bocadinho em falta. Talvez tenham sido muito mais interessantes, mas já com um bocadinho de balanço de campanha disto tudo, talvez sejam mais interessantes neste momento os relatos escritos. Sim. Da imprensa escrita, do que propriamente os das televisões e das rádios, que se funcionam muito mais por pressão de debate, é muito mais imediato, e têm de seccionar os pequenos momentos. Os relatos da imprensa escrita, acho que talvez possam indicar muito mais esse ambiente das ruas e dos próprios líderes, não é? Que é óbvio que vão tendo estados anímicos diversos consoante o evoluir da própria campanha, porque os partidos sabem sempre muito mais do que aquilo que dizem. Sim, é verdade. Tomás, a sua avaliação em relação a este assunto? Minha avaliação prende-se muito ainda com a segunda-feira e a decisão do Presidente da República ter afastado do cargo de assessor para a imprensa o Dr. Fernando Lima. E a percepção que tenho é que, a partir desse facto, a partir de segunda-feira, sinto que há alguma alteração, mesmo no que a Helena dizia, nos locais, na rua, nas recepções, sobretudo ao Partido Socialista, ou são apenas os locais escolhidos, são mais socialistas, ou há uma relação muito direta com esse facto, porque eu penso que esse facto, segunda-feira, já tenho lido algumas coisas que parece quase que se atribui a decisão de afastar o assessor de imprensa quase que é atribuído ao Partido Socialista. Não é uma decisão do Presidente da República que, tendo considerado provavelmente um ato censurável, um comportamento censurável, tomou aquela decisão.
Isto é importante porque na sexta-feira anterior o Presidente da República tinha dito que iria manter o silêncio. Na sexta-feira, no dia em que saiu a notícia do Diário de Notícias, iria manter o silêncio, não era a altura de se pronunciar a meio de uma campanha eleitoral e que, depois da campanha eleitoral, iria, com o seu modo discreto, ver o que é que se passava em relação à questão da segurança. Ora, o que é que se passa no fim de semana? O que é que se passa no fim de semana, sábado e domingo, que precipita uma decisão que, inevitavelmente, o Sr. Presidente da República sabia que era uma intervenção direta na campanha. É uma decisão que é irrecusável, esta leitura. Qualquer observador, olhando para o fim de semana, no sábado, uma fonte da Presidência da República comunica ao Correio da Manhã que os serviços militares, de informação militares, tinham sido solicitados, a pedido do Sr. Presidente da República, para passar a pente fino o Palácio de Belém. No domingo, em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas desmente a notícia, diz não fomos solicitados, não interviemos minimamente. Parece-me que são estes dois factos que estão na origem. Parece-me que houve um empurrar, uma fuga para a frente que originou a decisão do Sr. Presidente da República. Inevitavelmente ia interferir na campanha. Isso moldou, de certo modo, eu participei já em 2 ou 3 ações de campanha, na terça-feira, na segunda ao fim do dia e na terça-feira. Isso é um facto muito preponderante nas pessoas que se encontram mesmo na rua, porque vem da mais alta magistratura da nação e que nos caracterizou sempre por um ar discreto no exercício da função. E a meio, portanto, a campanha, esta semana, não se pode analisar sem esse facto. Helena, da outra vez que esteve cá, ainda estava muito em cima da mesa a questão mais deontológica em termos jornalísticos. Sim. Entretanto, houve este pequeno terremoto com a saída de Fernando Lima. De facto, isto é um episódio muito diferente daquilo que nós analisámos na semana passada, porque o próprio Presidente da República, como disse o Tomás, veio intrometer-se na campanha, ou pelo menos há uma situação que baralha um pouco aqui o discurso político. O que é que pensa sobre este assunto? De facto, isto vai marcar a campanha? Eu, da ética dos assessores, não sei nada. Sim. Da ética dos jornalistas, tenho a obrigação de saber alguma coisa. E continuo a achar aquilo que achei semana passada. Esta campanha tem derrotados óbvios. E um dos derrotados à partida são, claramente, os jornalistas. Os jornalistas têm sido as principais... começaram por ser os principais alvos na campanha, não é? Nós começámos esta campanha com a suspensão do jornal televisivo mais visto em Portugal, de uma forma inexplicável, e o segundo caso da campanha é a publicação da correspondência entre 2 jornalistas e a revelação da correspondência entre esses 2 jornalistas revelava contactos, e os jornalistas fazem contactos, não é essa a questão. Revelava, digamos que uma articulação entre aquilo que seria as intenções de um assessor e as intenções de uma pessoa, ou de 2 pessoas. Portanto, à partida, eu penso que nós temos, do ponto de vista dos jornalistas, eu penso que a situação é particularmente grave. Os jornalistas nunca ganham em querer ajudar o poder. Portugal tem muito pouca simpatia pelo jornalismo de investigação, ao contrário do que se diz. E os políticos têm uma relação muito útil com os jornalistas das suas proximidades, ou aqueles que momentaneamente consideram que lhes podem parecer interessantes. Portanto, à partida eu penso que isso é um saldo profundamente negativo desta campanha eleitoral. E em relação à questão que colocava da mistura entre a questão do jornalismo e da política, isso eu penso que é praticamente inevitável, porque
nós discute-se muito pouca política em campanha. Ou seja, nos últimos... Já discute-se pouca política porque os nossos líderes políticos odeiam, ou de alguma forma têm uma profunda aversão a diferenciar-se politicamente, não é? Se nós perguntarmos concretamente às pessoas o que é que distingue o CDS ou o PP do PSD, o que é que distingue o PSD do PS, ou o que é que distingue o Bloco de Esquerda do PC, ou o que é que certas franjas de discurso pode distinguir o PS do Bloco, as pessoas têm de pensar muito bem, não é? Aliás, em campanha, os políticos tendem a procurar mostrar que se assemelham e que não são politicamente tão diferentes assim. Portanto, para lá disto, para lá desta aversão a discutir política, desta espécie de fulanização na personalidade dos líderes, que também há alguma coisa que não é... que é relativamente recente, que já tem alguns anos, mas esta questão da personalidade, do estilo, não é? Nós temos em Portugal partidos praticamente que vivem da personalidade do seu líder. O caso do PP, por exemplo, não é? É indiscutivelmente um dos líderes melhor preparados nos debates, penso que os ganhará de todos, não é? É uma máquina a fazer campanha e penso que será muito difícil para o PP avaliar o que é que seria a mais ou a menos sem Paulo Portas, por exemplo, não é? Portanto, temos esta questão. E, por outro lado, penso que também, por enorme debilidade das oposições, todas, aconteceu que o Primeiro-Ministro foi poucas vezes, ou pelo menos até durante a maior parte do seu mandato, José Sócrates não foi praticamente confrontado com um discurso articulado por parte das oposições de contestação política ao seu programa, não é? E existe em Portugal uma prática que tem vindo a ser acentuada, que é os governos não caem, apodrecem, não é? E, portanto, tendo em conta as particularidades de currículo do Primeiro-Ministro, seria tendencialmente esperar que os sucessivos casos o fossem desgastando. Portanto, discutiu-se pouca política durante muito tempo e, portanto, o que acontece, e nós temos experiência disso noutros países europeus, é que a capacidade de resistir aos casos torna um político praticamente incombustível. Mas neste caso, por exemplo, Manuela Ferreira Leite assentou, a certa altura, assentou muito o seu discurso na questão da asfixia democrática e continua a falar nisso, mas, por exemplo, em relação ao público, depois de José Manuel Fernandes ter aludido a uma intervenção das secretas na situação do público do Diário de Notícias, a própria Manuela Ferreira Leite usou isso, que depois acabaria por cair um pouco por terra, no fundo, essa argumentação, porque o próprio José Manuel Fernandes veio desmentir essa suspeita. Com a saída de Fernando Lima, afastamento por parte de Cavaco Silva, veio enfraquecer... não sai. Sim, mas pelo menos do cargo que tinha, Sim. Mas isso veio enfraquecer também a candidatura de Manuela Ferreira Leite? Eu não ouvi Manuela Ferreira Leite, mas não tenho acompanhado as campanhas com essa exaustão, pronunciar sobre a questão dos serviços secretos, dos serviços militares. Sim, pronunciou-se sobre os serviços secretos quando José Manuel Fernandes falou, aludiu a essa possibilidade, em que dizia não consigo viver num país em que o diretor de um jornal como o Público está sob escuta, ou pelo menos aludiu a esse argumento. Tomás, em relação ao Público, e digamos que sou parte interessada, até porque escrevo na casa, eu penso que não é normal muito do que tem acontecido. Sim. Não é normal que um diretor de um jornal ou uma pessoa que está à frente de uma equipa de investigação em televisão e de apresentação seja fulanizada no Congresso do partido que está no poder. Não é normal que, tal como disse anteriormente, muitos dos líderes políticos, e no caso podemos incluir Manuela Ferreira Leite e vários outros, não é? Francisco Louçã, Paulo Portas, tenham vivido muito à espera que os jornalistas tornaram-se comentadores daquilo que os jornais traziam. Sim. Ou seja, as coisas inverteram-se, não é? Eles comentavam aquilo que os jornais traziam, não é? E, portanto, isto é apenas o resultado do pouco trabalho político que fizeram. Os jornalistas fizeram o seu trabalho, bem, mal, e é preciso que se perceba que o jornalismo, a liberdade de expressão só resulta não de haver dezenas de jornais ótimos e excelentes, mas da maior pluralidade e diversidade dos meios de comunicação social, coisa que de facto não existe em Portugal. Portanto, por razões óbvias, por faltas de dinheiro, por viverem todos encostados em campanhas publicitárias que vêm do Estado, e não só, cada vez que... Por exemplo, a dificuldade que existe em Portugal de publicar determinado tipo de notícias sobre Angola, porque sabe em que é que isso se traduz, claro. Não é?
em termos publicitários. Não certamente em pressões físicas por parte do governo angolano, mas em questões publicitárias. Helena, e, portanto, aquilo que nós temos é os jornalistas fizeram o seu trabalho com lacunas, com falhas e com erros. Mas quer dizer, o que não é normal é que os políticos não tenham feito o seu trabalho, nem com lacunas, nem com falhas, nem com erros, porque ficaram a fazer de conta que eram comentadores. Claro. Helena, para uma fase final, eu queria terminar a nossa conversa, mas como é a última vez que estamos aqui a conversar, e de facto faltam apenas mais 2 dias de campanha e a votação é já no domingo, gostaria que me deixasse uma perspectiva daquilo que pode acontecer nos últimos 2 dias e aquilo que pode acontecer no domingo. Qual é a sua sensação neste momento, aquilo que pode resultar no domingo? Eu não tenho sensação alguma. Não tenho sequer acompanhado, não vi sequer uma ação de rua. Tirando à porta na Alameda da Universidade de Lisboa, 2 autocarros partidários que debitavam música, não má, note-se, enquanto os alunos eram praxados com penicos na cabeça. E, portanto, foi a única ação de campanha que vi e eles estavam todos de cócoras a ser praxados, portanto, e gritavam slogans, como penso que, apesar de tudo, isto vai para o ar, não vou reproduzir aqui, mas, portanto, foi a única ação de campanha que vi. Mas aquilo que penso é que nós temos um quadro muito complexo no dia 27, seja qual for o resultado. Para já, porque temos um governo que, seja qual for, nada indica que venha a ter condições para governar só, não é? Ou em maioria absoluta. Temos um Presidente da República que nessas circunstâncias deveria ter um maior protagonismo, mas particularmente fragilizado, a não ser que na próxima semana as coisas tenham uma outra reviravolta, existe um acontecimento pós-campanha, não é? Mas que nas condições normais, o Presidente da República está particularmente fragilizado junto dos agentes políticos, não é? Portanto, à partida, não me parece que esta combinação seja particularmente auspiciosa, mas é a que temos e é com ela que temos de viver. Tomás, e de facto fazer também esse desafio. Qual é a sua sensação daquilo que poderá acontecer, mais importante que isto, no próximo domingo? Estou no essencial de acordo com a Helena, em tudo o que a Helena disse nesta última parte. Estou de acordo, sobretudo, na derrota dos jornalistas, é verdade. Pode ser que seja positiva no futuro, daí se retirem ilações. Sim, se aprender alguma coisa. Se aprender alguma coisa, pode ser que seja positivo no futuro. Estou de acordo com quando a Helena fala sobre a ausência de debate político sério e fundo entre as principais forças políticas e, sobretudo, entre o PS e o PSD. Fica tudo pela rama, fica tudo nas pequenas divergências. Aliás, trata-se dos 2 maiores partidos da arquitetura política portuguesa, que têm logo esta característica à partida, são um socialista e um social-democrata. Isso diz muito de como este regime está constituído e ele converge para o centro. Já agora só em 3 segundos, que há uma coisa que sempre me fez uma certa perplexidade, foi o facto de a fundação do PPD em 1974, em circunstâncias revolucionárias, ele chamou-se Partido Popular, o que convergia com o nome atribuído, no caso de Espanha, por exemplo, a partidos de direita, assumidamente de direita. Em 1977, quando a democracia começou a estabilizar, o Partido Popular Democrático transformou-se em Partido Social Democrata. Eu só compreendia isto exatamente ao contrário. Era, dadas as circunstâncias em que foi fundado... Mas não serve de nada, porque eles todos tinham assinado o Pacto MRF partidos a dizer que eram socialistas, exatamente. Não é? Mas fundou-se como Partido Popular Democrático. Sim, mas era socialista. E a caminho do socialismo. Certo, isso é depois nas bases programáticas. No entanto, o próprio nome, sim. Ele vem a alterar o nome para Partido Social Democrata já em 1977. É um facto que indicia que a estratégia logo da altura é que o Partido Social Democrata é um partido que procura o centro, o centrão, o centro-direita, e que queria ocupar algum espaço do Partido Socialista. Isto só para concluir que há uma convergência muito grande, aliás, disse no debate entre a doutora Manuela Ferreira Leite e o engenheiro José Sócrates, uma série de, tirando o TGV
e a avaliação de professores, havia uma convergência do Serviço Nacional de Saúde, a reforma da Segurança Social e um conjunto de medidas, sobretudo na área das políticas sociais. Convergência quase por inteiro. Estou de acordo também com a Helena na ponta final, que quando diz que não vai, provavelmente, independentemente de quem vencer as próximas eleições, não vai haver uma maioria absoluta. Esta é a convicção generalizada das pessoas, que é muito difícil qualquer dos dois partidos obter a maioria absoluta, mais difícil para o PSD, obviamente, dadas as percepções e inclusivamente as sondagens, e a necessidade, nesta circunstância, de haver um Presidente da República com autoridade e credibilidade, que seja um protetor da arquitetura que se construir depois do dia 27. Sendo, contudo, à luz dos factos da nossa história da democracia, já houve governos sustentados por todas as soluções possíveis e resistiram uma legislatura governos minoritários, como o primeiro do engenheiro Guterres, por exemplo. O segundo também era minoritário e só não resistiu porque o engenheiro Guterres abandonou a meio do mandato. Portanto, não me admiro nada que do próximo ato eleitoral resulte um governo minoritário, penso que deverá ser do PS, e que ele consiga cumprir a legislatura enquanto governo minoritário e sem coligações. Muito obrigado. Acho que ficou esclarecido as vossas posições. De facto, terminamos com este combate de blocos entre Helena Matos, do Blasfémias, e Tomás Vasques, do Hoje à Conquilhas. Faltam 2 dias para a campanha, faltam 2 combates de blocos aqui no TV 24. Eu agradeço aos meus convidados de hoje, agradeço-vos também a vossa disponibilidade para terem estado nesta iniciativa. Quiçá, numa outra oportunidade, voltamos a estar juntos. Nós voltamos amanhã.